A gente já viu que o príncipe tava doidinho pra colocar o Ainz pra lutar diretamente contra o Rei Demônio, né? Só que aí 40 mil soldados do exército do Rei Demônio apareceram ali, demi-humanos, pra terminar o serviço de simplesmente exterminar completamente o Reino Santo do Norte. Só que, galera, o que eles não contavam era simplesmente que o nosso Caveirão fosse estar lá no meio pra dizimar esse exército inteiro, né? Confesso até pra você que rolaram baixas e a Neia Baraja tava nesse meio também. Ela morreu nessa batalha. E nesse episódio da série de hoje do filme de Overlord, a gente vai conversar um pouquinho e ver algumas revoltas e reviravoltas sinistras que rolaram nessa guerra pra acabar com tudo de vez. Vamos que vamos, hein? Vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, uma semana depois do Exército da Libertação do Reino Sagrado conseguir capturar Lloyds por completo, os suprimentos de comida da cidade estavam diminuindo. O exército estava prestes a sair de lá. Fora das paredes tinha um exército de semi-humanos gigantescos que apareceu no horizonte. O exército deles era composto inclusive por 40 mil dos 50 mil soldados que a Aliança Demi-Humana conseguiu alocar para a administração dos campos de prisioneiros do Reino Sagrado do Norte. Então, embora os humanos que ocupavam a cidade fossem apenas 10 mil, eram fortes pra caramba, mas os demi-humanos permitiam que esses humanos se preparassem por alguns dias ainda para lutar. Os comandantes semi-humanos, Rokesh, sob todas as ordens do Imperador Demônio Jaldabaoth, recebeu o comando de toda a companhia e as instruções para maximizar o medo deles nos humanos e fazer com que eles quisessem recuar. Depois de 3 dias, Rokesh reuniu todos os chefes do conselho de toda essa guerra, né, para poder elaborar o seu plano de ataque. No 4º dia, então, os demi-humanos fizeram o que planejavam, trouxeram todos os seus cativos para a parede externa de Lloyds. Lá, antes dos defensores humanos que foram incapazes de atacar os demi-humanos, começaram a massacrar os prisioneiros e comer eles por tudo. Então os demi-humanos começaram a atacar os portões ocidentais e orientais da cidade para conseguir invadir ela de volta. Remédios, a comandante de todas as forças do Exército de Libertação, planejava manter todo o cerco, pelo menos até que os nobres fossem libertados de todos os campos e chegasse a Aliança Nobre do Sul para poder ajudar, né, com reforços para eles. Mas ela acreditava que o inimigo estava sempre subestimando e que queria saber a melhor estratégia, que seria reunir todas as suas forças no portão leste e esmagar o ataque antes que ele passasse do portão para dentro. Se passasse já era, a cidade estava toda tomada. Mas percebeu que o plano ia falhar, mesmo que ela quisesse ir para leste, não ia ter como ela conter o lado oeste geral. Então o capitão procurou a ideia do Gustav, que antes de fazer isso aí, o Paladino informou que todas as pessoas esperavam que o Rei Bruxo participasse dessa batalha ativamente. Só que o Ainz não estaria participando disso daí. Ele falou que ia ficar de boa porque ele ainda estava se recuperando, né? Botando tua mana em dia para se manter na reserva caso o Jaldabaoth resolvesse atacar dessa vez. E cara, para remédios, o povo pedir ajuda pro Rei Bruxo, pra um morto-vivo profano, era ridículo. Ela chegou até a insultar quando via ele como um herói, tá ligado? O capitão se recusava a reconhecer a contribuição do Ainz para causar a libertação de todo o povo, né? Responsabilizando ele, inclusive, pela morte, apesar das suas ações, né, para todos os reféns que permitiram que ele retomasse essa cidade aí. Além disso, ela rejeitava completamente a ideia de que sua amiga Cal Cabeçares estava morta e qualquer ajuda recebida do Reino Bruxo simplesmente marcharia ao Reino da Rainha Santa. O fato da questão ainda era que o Ainz veio para o Reino Sagrado do Norte por sua conta e risco e foi capaz de conquistar toda a cidade com apenas 2 pessoas. Isso tornou ele um herói para todo mundo. Pô, qualquer um acharia o cara um herói. Para combater então essa imagem, a Remédio sugeriu caluniar o Rei Bruxo. Embora o Gustav não quisesse, ele tinha aconselhado que era contra isso, porque isso colocaria as pessoas contra ela. Nesse caso, o capitão acreditava que todas as soluções simples eram simplesmente impedir que o Rei Bruxo fosse visto pelas pessoas, silenciando elas. Só que essa ideia era ainda pior, e a Remédio se perguntava se ela cometeu um erro, então, em trazer o Rei Bruxo para sua nação. Em resposta desse ataque dos demi-humanos, o que aconteceu? Eles foram para o portão ocidental e cerca de 80% de todos os paladinos, sacerdotes, soldados, homens, foram definidos para defender esse lugar aí junto com a Remédios. Os outros 20%, liderados pelo Gustav, estavam no portão leste e os não combatentes vigiavam todos os outros portões, o norte e o sul. Os demi-humanos então fizeram seu primeiro movimento durante o dia, marchando para o portão oeste. Na frente tinham os ogros, carregavam balistas e começavam a atirar flechas gigantescas na muralha, mano. Eles simplesmente começaram a despedaçar todo mundo que estava lá, todos os defensores.
E a galera foi capaz ainda de lançar uma resposta, devido aos ogros estarem fora de um alcance e desprotegidos e tal. Eles conseguiram tacar todas as flechas em cima dos ogros. Só que o muro já estava caindo para os defensores humanos. Não apenas devido a todas as probabilidades que a gente está contando aqui, né, do ataque, mas também da ausência do Rei Bruxo. Eles não iam conseguir suportar. Uma quarta onda de ataque estava prestes a ser lançada pelos ogros. E agora eles estavam usando projéteis flamejantes, quando a convocação dos Anjos Alados voou na direção dos demi-humanos, caindo, incendiando eles com bombas, com tudo. Para combater os anjos, a galera lá começou a subir, né, lançar teias, prender eles de todos os tipos possíveis, né, porque a gente tá falando de homens besta. Tivemos vários tipos de monstros diferentes lá. Muitos dos anjos foram pegos derrubados do céu, mas as bombas incendiárias dele caíram e causaram um estrago grande nos demi-humanos também. Trouxeram um inferno de fogo para eles. Os ogros, tendo levantado todos os seus escudos para bloquear as chamas, deram livremente a Neia Baraja nas paredes oeste a abertura para usar o Ultimate Shooting Star, golpeando um ogro na cabeça, conseguindo ferir ele. Em resposta ao ataque que aconteceu ao seu companheiro, todos os ogros começaram a disparar projéteis de novo com as suas balistas na parede da onde a Neia estava. Neia e alguns dos seus companheiros conseguiram escapar do contra-ataque, mas o exército que estava sitiando o portão finalmente se movimentou, e todas as suas alas se moveram paralelamente, uma com a outra, destacando inclusive a ala central da formação. Então, quando todo mundo estava indo para frente, um pequeno destacamento dos demi-humanos flanqueava a cidade, e a galera das pontas, esquerda e direita, estava carregando uma escada, mano, simplesmente para subir em cima das muralhas e invadir a cidade. Muitos dos demi-humanos tinham filhos humanos amarrados no seu corpo. Eles estavam usando isso para desencorajar os defensores humanos a não atirar a eles. Caso contrário, eles prejudicariam os reféns, acabariam matando as crianças. A Neia liderava todos os arqueiros no portão oeste. E ela fez o quê? Decidiu matar todos os prisioneiros com seus arcos e flechas, mesmo sabendo que ia atacar todos os homens besta e ia matar as crianças. Mas depois de ver que o escudo dos humanos não eram eficazes, os demi-humanos começaram a diminuir um pouquinho o ritmo do ataque na parede. Ela aprendeu isso com Ainz, como a gente falou no último episódio, né? A Neia reuniu todas as suas unidades para lançar pedras e acertar qualquer um dos atacantes, impedindo de atingir as paredes, deles chegarem mais próximo das paredes, enquanto ela continuava matando todos os reféns com a misericórdia dela. Enquanto todos os milicianos estavam inicialmente hesitantes em continuar os ataques devido às crianças estarem sendo mortas e tal, eles finalmente perceberam que tinham que proteger os inocentes dentro da muralha, não no lado de fora. Então eles seguraram e seguiram com a liderança da Neia para matar os escudos humanos primeiro, sem piedade nenhuma. Só que nesse meio tempo aí, cara, a Neia foi atingida por um raio balista. Só que a Turtle Shell dela conseguiu proteger ela desse ataque, salvando a sua vida, porque se ela fosse atingida ela poderia morrer. E isso a gente tá falando pelo menos por enquanto, porque os defensores fizeram um valente esforço para defender todas as muralhas, mas eles foram lentamente sendo dominados por cada um dos inimigos, porque os demi-humanos eram muito numerosos, cara. Pô, 10 mil contra 40, não tem como. Alcançaram as paredes, começaram a atacar os demi-humanos usando escadas para escalar, as paredes estavam simplesmente caindo, os paladinos e os anjos não conseguiram repelir esses caras. A Neia confrontou os caras, ó, olho no olho assim, tá ligado? Só que ela tomou até pedrada dos caras, só que logicamente causou pouco dano nela, porque a armadura dela continuou a proteger, e aí ela conseguia matar os inimigos diante dela com todas as flechas que ela estava usando. Mas nesse momento a Neia acabou ficando sem flecha para lutar e rapidamente conseguiu até recuperar uma aljava, né, de um soldado que estava morto ali, se rastejando, e que abasteceu, porque ela estava simplesmente se recusando a ser derrotada. Só que isso aí fez com que os demi-humanos que já tinham subido a muralha concentrassem tudo em cima dela, reconhecendo inclusive na armadura dela, que pertencia ao Buzzer, que a gente falou no último vídeo, que foi derrotado pelo Ainz. Ou seja, eles achavam que a Neia tinha sido a assassina dele. Vendo ela como uma pessoa perigosa, né? Os demi-humanos começaram a recuar um pouquinho, se recusaram a avançar, um pouco cautelosos com relação às habilidades da Neia. Mas tudo isso fez o olhar temível render a arqueira, o nome de Arqueira dos Olhos Tontos. A excitação dos demônios humanos permitiu que a Neia reunisse seus companheiros defensores para poder manter a sua linha defensiva reformada, trazer as fileiras de volta. Quando todos os soldados do muro, então, foram mortos, não sobrava praticamente ninguém. No caso tinha a Neia mais 6 outros soldados aí, que se encontraram separados, inclusive, de todos os reforços, por causa da massa de 30 demi-humanos que tinham lá dentro. Sem sacerdotes ou paladinos para lutar diretamente, um dos homens tentou convencer a Neia de escapar, embora ela rejeitasse essa chance de fugir com tudo. Por isso, ela desgraçaria o seu mestre. Se ela fugisse, ela não ia tapar ali, ó, mostrando pro Ainz que ela realmente é uma pessoa de valor. Ela liderou essa força escassa contra vários demi-humanos que infelizmente a derrubaram. A Neia foi a última a cair, quando a sua armadura, que ajudou a suportar o pior dos ataques,
foi destruída. Ela acabou morrendo nisso daí, quando todos os Demi-Humanos começaram a esfaquear ela com todas as armas que eles estavam. Enquanto isso, a Remédios também estava no portão oeste, que estava lutando contra os outros 10.000 soldados embaixo. E os Semi-Humanos que estavam atacando, eles estavam vindo com todas as forças. Inclusive, ela foi ajudar no plano original de manter a linha de impedir qualquer Semi-Humano que passasse por ela, bebendo constantemente várias poções de recuperação de fadiga, acreditando que o portão seria um obstáculo, que obviamente atrapalharia o inimigo de chegar dentro da cidade. Só que a Remédios foi distraída de alguma forma, fazendo com que a sua defesa ficasse cheia de buracos e permitindo que Vijar chutasse ela pra longe, um dos Demi-Humanos mais poderosos. Para evitar os seus milicianos ali de entrarem em pânico, a Remédios decidiu fazer com que a batalha terminasse nesse momento, usando a habilidade especial dela da Lâmina Safarlistina, simplesmente para melhorar o seu golpe sagrado. Ela desferiu vários ataques imbuídos de luz sagrada e conseguiu acertar o Vijar. Só que o ataque, galera, passou por todas as defesas e entrou no corpo do Demi-Humano. Mas pelo choque de todos, o Vijar estava ileso com isso aí. A razão pela qual era tão ineficaz era porque o Vijar não era um ser alinhado ao mal. Portanto, o ataque sagrado não teria efeito nenhum sobre eles. Apenas assustou todo mundo pelo ataque ser chamativo. Enquanto os outros dois chefes planejavam massacrar as defesas humanas, Vijar se preparava para derrubar Remédios. E a paladina teimosa se recusava a admitir que ela tinha sido derrotada nesse momento. A Remédios só podia olhar impotente tudo o que estava acontecendo, enquanto o mágico semi-humano atirava bolas de fogo em todos os humanos que estavam em fuga. Todo mundo estava começando a cair. Mas assim que ele fechou a lacuna de distância, uma muralha de esqueletos apareceu, bloqueando tudo. Ainzou Gon tá de novo na batalha, mano. O rei dos esqueletos, e que revelou ser aquele que inclusive salvou os milicianos. Toda a sua aparição no campo de batalha faz com que os Demi-Humanos parassem nesse momento, assumindo que ele seja um Elder Lich. Ainda guardando rancor por ele estar atrasando todos os seus homens, né, e salvando a galera da cidade, a Remédios não teve escolha a não ser aceitar essa ajuda do Ainz, aí ansiosa para procurar outra luta para que ela possa ser útil e ordenar que os milicianos recuem, porque não dá para eles ficarem mais na batalha. A atenção do Ainz então foi atraída para todos os Demi-Humanos, que estavam discutindo entre si sobre o que eles deviam fazer para matar os mortos-vivos. O desrespeito fez com que o Ainz lançasse o Morte neles, a habilidade, e Ralisha e Vijar morreram imediatamente, não teve nem tempo. Mas Nazrene ficou chocada com a situação, finalmente sobre o quão poderoso o Ainz era. E aí, quando o nosso Overlord usou mais uma vez a morte nela, ele ficou confuso, porque ele descobriu que o feitiço foi resistido. A ideia era que o inimigo tinha algum tipo de defesa contra a sua magia, deixando inquieto, fazendo ele hesitar um pouco em atacar Nazrene, simplesmente pensando que ela era uma pessoa poderosa. Ao contrário, a própria Nazrene não tinha trunfos escondidos, ela estava aterrorizada com todos os mortos-vivos lá. Então, desesperados para sobreviver, ele lançou vários feitiços. Mas os feitiços nunca atingiram o alvo, porque as contramedidas mágicas que o Ainz estavam todas em vigor. Ele simplesmente ativou tudo que ele precisava ativar para não sofrer dano. Pouco depois de Ainz então matar todos os 3 chefes Demi-Humanos, o Rei Bruxo foi até a parede e usou um feitiço de ressurreição de 9º nível e uma poção de cura para poder reviver a Neia Baraja. Pô, a escudeira fiel dele, né? Ela tem que voltar, meu parceiro, não dá pra ela ficar fora não. E enquanto ele atendia a garota humana, muitos Demi-Humanos começaram a atacar ele, o que ele acabou com todos eles usando o seu Chain Dragon Lightning, varrendo todo mundo pra longe. Para lidar com todas as forças semi-humanas que ainda estavam escalando as paredes, ele lançou um Napalm, mano, e usou a parede de esqueletos também. O Rei Bruxo usou a sua magia para convocar vários mortos-vivos para lutar contra o exército demi-humano, enquanto ele estava se segurando lá. E depois disso ele entregou a Neia para cuidados dos membros restantes dentro da milícia e pediu para eles mover os corpos dos 3 chefes que ele tinha matado para um local mais seguro. Ele então correu para encontrar o exército demi-humano, atacando todos eles com um feitiço de cima. E aí metade do exército foi destruído com os feitiços do Ainz, enquanto o resto foi perseguido pelos Soul Eaters que ele tinha convocado. Uma vez que o exército foi quase completamente obliterado, os mortos-vivos então voltaram para Lloyds e foram recebidos por aplausos, né? Todo mundo gostou ali dos defensores humanos. Ainz e os seus esqueletos se tornaram os defensores humanos. Depois de derrotar o exército de 40 mil do Jaldabaoth, o Ainz voltou para os seus aposentos lá em Lloyds para poder descansar com todo o equipamento recuperado dos 3 chefes demi-humanos que ele matou. E também os mortos-vivos usavam magias ali para verificar os arredores, garantindo que não tenha ninguém que pudesse espionar o Ainz antes dele estabelecer uma mensagem aí, um caminho de conversa com o Demiurgos, para informar ele de que ele estava esperando que os dois se encontrassem em Nazarick assim que essa comunicação acabasse. Antes de partir então, ele examinou brevemente todos os itens que ele reivindicou como seus espólios e descobriu que a Nazrene
era imune ao seu feitiço de morte justamente por causa do braço da guarda da morte, que é um item que dá ao usuário a imunidade completa de qualquer tipo de magia da morte lançada uma vez por dia, por feitiço lançado, né? Se ele lançasse 2 vezes o feitiço nela, ela morreria. Só que a descoberta foi considerada chata pelo Ainz, porque ele justamente soube que ele resistiu, né? Então, antes que ele pudesse sair, ele foi interrompido pela Neia na sua porta, que cumprimentou com eles, conversaram de boa. A Neia desejava agradecer por ele ter ressuscitado ela e transmitir a gratidão de todo o povo. Para manter as aparências, obviamente que o Ainz aceitou humildemente essa mensagem aí. Mas convenhamos que ele tá ali criando um vínculo muito bom com a Neia. Isso é importante e é uma coisa que todo mundo ama, né? Melhor de todas. Agora, quanto às baixas do lado do Exército de Libertação, de 6.000 milicianos, 2.400 foram feridos ou mortos. Então, segundo todos os sacerdotes, cerca de 1.000 defensores morreram no cerco. Além disso, metade dos paladinos foram mortos e 8 sacerdotes estavam entre os mortos também. Teve bastante gente importante que acabou morrendo. Embora as probabilidades contra o Exército de Libertação vissem que eles conseguiram sobreviver, toda a liderança estava entrando em conflito agora sobre como que isso foi alcançado através da ajuda do Rei Bruxo. Alguns perguntaram o que eles estavam fazendo, se eles estavam realmente tendo a escolha certa em considerar que talvez um outro personagem como o Aventureiro Momon pudesse ser aceitável. Só que a ideia foi completamente descartada na hora, porque se eles trouxessem um Aventureiro Momon, seria uma mistura que poderia acabar desencadeando uma guerra contra o Reino Feiticeiro. Pô, o Ainz já estava lá para ajudar, vai trazer o Momon para quê? Né? Não tem necessidade. Agora, quando o Príncipe Caspond comentou sobre a sua vitória, que era possível tudo isso graças à ajuda do nosso Rei Feiticeiro do Ainz, a Remedios ficou pé da vida com isso aí, cara, com a ideia de que ela estava enojada com todos os elogios que os mortos-vivos receberam. Seu comportamento diante do Príncipe Herdeiro, embora feio e inadequado que ela tenha feito, foi perdoado pelo Caspond, porque ele entende que ela estava sofrendo, passando por todas as perdas que ela teve que passar e por um estresse severo. A Remedios, porém, insistiu que estavam sendo explorados pelo Rei Bruxo, apesar de se lembrar de que foi o Reino Sagrado quem convocou o Rei Bruxo para ir lá para a nação. Mesmo assim, a Remedios atribuiu a culpa aos membros da Blue Roses agora, porque eles foram quem direcionaram elas pro Rei Feiticeiro para pedir ajuda pro Momon, né, o Aventureiro Momon. Gustav, então, afirma que o incentivo do Ainz na guerra foi para reivindicar todos os demônios empregadas que eram do Jaldabaoth, que no caso já eram do Ainz antes, né, as Pleiades que a gente está falando. Antes que a conversa pudesse continuar, então, o Caspond considerou que havia terminado, porque ele desejava ter um diálogo lógico e não um diálogo emocional com todo mundo ali. Então o próprio Caspond desculpou a Remedios, que saiu da sala enquanto o príncipe conversava com Gustav, falando um pouco sobre o futuro do reino. Na verdade, o príncipe não tinha certeza se seria o próximo rei sagrado, porque a parte do norte do reino estava se esgotando, cara. E enquanto o sul ainda estivesse se mantendo muito forte, a previsão que os nobres de lá elegessem o seu próprio monarca era muito grande. Se eles chegassem ao poder, o que provavelmente eles fariam, era prender a Remedios e culpar ela por causa de perder a antiga Rainha Santa. Isso, claro, seria uma desculpa dos outros nobres para poder tirar todos os vestígios do governante anterior, para instalar pessoas mais complacentes com seu ponto de vista, né? Tudo por ponto de vista político. Para evitar que isso acontecesse, então, o príncipe resolveu localizar Cal Cabeçares e também introduzir os semi-humanos pro sul. Tal feito, porém, foi acordado só poderia ser feito usando o poder do Rei Feiticeiro, e Caspond estava disposto a aceitar para reunir toda a sua nação mais uma vez. Assim, entre os três, o curso do Exército de Libertação era continuar atacando todos os campos de prisioneiros que estavam desguarnecidos, né? Ambos queriam destruir os semi-humanos e aos poucos aumentar sua própria força com o passar do tempo. Graças à presença do Ainz na cidade de Lloyds lá, o príncipe estava confiante demais de que, mesmo que eles permanecessem lá em Lloyds, eles estariam seguros. O ataque aos acampamentos seriam liderados pelos paladinos e sacerdotes. Caspond também concedeu a eles o controle total das suas escolhas de alvos. No entanto, ele queria que o Gustav estivesse liderando todos os ataques e não a Remedios, porque ela seria forçada a permanecer em Lloyds sob toda a alusão, né, de proteger a sua cidade geral. Fala comigo então, seu fã de Overlord, não esquece daquele like monstro. Se você tá curtindo essa série aqui, cara, ajuda o canal clicando no joinha, clicando no like. Se você chegou até aqui é porque você curtiu a história e curtiu o canal. Pra apoiar então, deixa esse likezão, mano. Aproveita, se inscreve aí no canal pra você não perder o próximo episódio que vai sair. Vamos com tudo, galera. Você vai entender tudo que tá acontecendo no filme, detalhe por detalhe dessa obra magnífica que é Overlord. Conto muito com a sua inscrição aqui, com o seu sininho ativado e tamo junto sempre. Valeu demais, família de coração. Beijo no coração, um forte abraço e até a próxima. Fui!